Como é que o empreendimento, como é que o vamos abrir o nosso CNPJ, a pejotização da vida, começou para vocês? Acho que Luanda pode começar falando que tem uma Tá. carreira gigantesca. Mais ou menos, né. Mas assim, de fato eu comecei a minha trajetória em revista, CLT ali e tal, e depois de um tempo eu entendi que eu queria continuar fazendo aquilo que eu fazia, mas do meu jeito, da forma que eu acreditava, sem ter que pedir permissão, sem ter que ficar brigando muito por isso, porque realmente eram os meus princípios ali que estavam em jogo. Então, eu resolvi pedir demissão. Óbvio que eu só consegui pedir essa demissão porque eu tive um burnout. O que vocês falaram aí no começo, estamos exaustas, né? Porque, enfim, indo para um recorte de raça, a gente sabe que uma mulher negra precisa trabalhar 25 mil vezes para mostrar ali que ela é capaz e tudo mais. Então, eu tive esse burnout. Que me fez pedir demissão, mas já era uma coisa que eu já estava pensando, não foi do nada, assim. E eu digo que esse burnout foi o meu empurrãozinho que eu precisava. E aí eu virei autônoma, já com a ideia de virar influenciadora, mas sempre muito preocupada em ser influenciadora, mas manter a Luanda jornalista ali também, que é uma linha muito tênue e perigosa, né, para quem é jornalista, porque, enfim, hoje em dia eu tenho que olhar para as marcas que eu trabalho, se elas não concorrem com uma matéria que eu vou escrever, por exemplo, como freela e tal. Então, o empreendedorismo entrou assim na minha vida meio que por conta de um burnout. E você, Lela? Então, diferente da Luanda, eu não planejei nada, assim, não fui intencional em muitos passos da minha carreira. Hoje eu sou bem mais. Mas antes, eu meio que comecei a empreender sem saber que eu estava empreendendo muito nova, assim. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 17 anos, eu queria começar a fazer dinheiro, 16 anos, e eu ficava, mas eu não sou boa em nada, eu não sei nada, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a fazer arte. Só que eu não entendia como empreendedorismo, eu entendia como, tô ganhando uma grana fazendo uma coisa que eu amo, que é a arte. E aí eu usei muito a internet, a gente tava conversando sobre isso, né? Como a internet impacta nosso modo de empreender antes de começar. Eu usei muito a internet para divulgar, assim, esse meu trabalho que eu comecei como artista. Então, antes eu personalizava coisas, então… desde caneca até paredes e tal. Então, eu usava muito os meus perfis nas redes sociais. Eu não me entendia como influenciadora, nem de longe, assim. Eu lembro dessa fase. Era um portfólio, como se fosse. E aí, com o tempo, eu fui sentindo mais a necessidade de mostrar minha cara. E, ao mesmo tempo, eu tava levando em paralelo com um emprego formal também. Que eu sou formada em arquitetura, então eu trabalhei alguns anos com arquitetura. E, de repente, quando eu vi, eu já tava com o CNPJ na mão, sabe? Uma coisa assim. E aí, eu falei, então é isso, então vou apostar. E aí, todo mundo sempre pergunta, né? Quando que você decidiu empreender? Tipo, nunca decidi, eu acabei indo para esse caminho. Mas também tem um perfil muito… que eu acho que me leva para o empreendedorismo, que é que eu preciso muito realizar coisas, assim. Preciso muito criar as coisas que tem na minha cabeça, que ainda não existem. Então, eu vejo que a forma mais fácil de fazer isso é independente, autônoma. Ou seja, você é boa em tirar ideias do papel e da sua mente. Esse, na É o que verdade, eu era o seu gosto. talento. E Mona também. Clínicas, dermatologistas. Você tem hoje uma equipe, né? Que cresce também com o teu trabalho na internet, mas acontece de forma independente. Como é que começou, Mona? Desde quando eu comecei a fazer medicina, uma coisa eu tinha certeza que era… eu não quero trabalhar em hospital, em ambiente que eu tenha que ter um chefe. Então, eu já procurei especialidades que eu fosse autônoma mesmo. Que eu poderia ter a minha própria clínica, meu próprio espaço. E aí, eu estava em dúvida entre algumas especialidades, até eu encontrei a dermatologia, que foi a especialidade que eu mais tive proximidade mesmo, que eu mais gostei. E aí, eu abri a clínica no finalzinho da pandemia, por um vislumbre de que as pessoas estavam desesperadas por atendimento médico mesmo. Chegou um ponto da pandemia que estava todo mundo sem médico, no desespero, né? E a pele foi pro lixo. A pele, inclusive todo mundo envelheceu 15 anos em 2 anos, né? Exato. Então, eu entendi que era necessário. E aí, dei o meu corre e consegui abrir a clínica, que antes eu só fazia consulta online. E aí, funcionou. Assim, consegui abrir e fazer o meu sonho. Mas
Eu lembro que uma das coisas que eu mais tive dificuldade foi ter uma equipe mesmo. Quando eu inaugurei a clínica, era pra eu estar, assim, na maior felicidade, né? Inauguração da clínica. Eu comecei a chorar desesperadamente. A romantização do empreender, né? Exatamente. No dia de comemoração, eu chorei desesperadamente. Meu Ô, Deus, amiga. eu tenho funcionários. E eu só pensava nisso. Eu tenho funcionários. É. Que responsabilidade. Se não der certo, é o emprego de alguém que eu tô tirando. A comida. A comida, é exatamente isso que eu pensava. É o dia a dia daquela pessoa, é a comida, o sustento daquela pessoa que eu tô tirando. Era o que eu pensava. Mas hoje a gente vê com mais tranquilidade as coisas não acontecem do nada, né? Nem a gente é dono da vida, do sustento de ninguém. Mas empreender é uma loucura, né? Não, Não, eu acho muito doido isso que você tá falando, porque hoje, como influenciadora, eu trabalho sozinha, mas eu já sinto necessidade de ter uma equipe para me ajudar em várias frentes. E eu não consigo tomar esse passo, porque eu fico pensando nisso. Eu falo, putz, mas e se não dá certo, sabe? Se não der certo, o que eu faço com essas pessoas? Então, acho que é um medo de quem empreende, de fato. Mas é um medo normal. E é um medo normal. justificado também, eu acho. Que a gente estava até conversando, eu e a Mona, antes de começar, sobre esse esquema de ter equipe. É muito mais desafiador para mulheres do que para homens. É Muito inacreditavelmente. mais. E eu sei porque eu empreendo em paralelo com o Vitor, que é meu parceiro. que já trabalhava no ramo, né? Ele trabalhava com estamparia e aí, por conta da marca, ele abriu a fábrica em sociedade com 2 amigos nossos. Mas ele que me puxou para esse ramo têxtil, assim. Porque antes eu tinha muita ideia que eu queria só fazer arte. Aí, quando começou a vender muito mais camiseta com arte do que print, essas coisas, a gente entendeu que era mais pro lado das roupas que a gente deveria ir. Mas é impressionante como ter equipe, sendo uma mulher que lidera a equipe, é um desafio. E eu tô falando ainda como mulher branca. Eu imagino que para mulheres negras e não brancas deve ser muito difícil, assim. Porque você tem que tomar muito cuidado do jeito que você fala. Você tem que pensar que todas as pessoas que estão envolvidas em todos os seus projetos têm expectativas que você não tem como adivinhar. Então, você tem que manter um diálogo, manter um tipo de gestão que seja muito acolhedor para essas pessoas. Porque elas se sintam bem felizes e motivadas para trabalhar com você. É uma manutenção, assim, infinita. Então, é um receio que eu acho que é justificado, assim. Ninguém fala muito. Se eu soubesse, eu tinha me preparado muito mais para esse estágio. Porque empreender exige você ter uma força motora para começar. Mas a gente acha que esse é o passo mais difícil. E não é. Tem passos muito difíceis depois. Eu não quero desmotivar ninguém, obviamente. Então, mas pra falar a realidade. Mas para preparar as pessoas que, assim, eu comecei a estudar gestão depois de já ter acontecido um monte de situação que eu precisei aprender a lidar meio que na marra, sabe? Que é o caso da maioria das pessoas, né? Ontem a gente recebeu a Isa Silva, né, da marca Isaac Silva, e ela falou muito sobre isso. Inclusive, assistam esse podcast, gente, porque a gente conversou sobre infinitas coisas também, porque ela é, né, estilista, imaginou e desejou a marca dela durante muitos anos. E ela falou sobre uma série de cursos e formações que ela teve que fazer quando ela entendeu que ela queria a marca dela. E eu acho que isso diferencia muito mulheres em diferentes classes, né? Da mais baixa à mais alta. Nós não somos herdeiras de uma tradição empreendedora, né? Exatamente. Você não cresce quando você pensa em startup nesse mundo e Vale do Silício, pessoas que estão criando coisas novas e produzindo tecnologia e novidade. Você sabe a cara dessas pessoas, homem branco, cisgênero, herdeiro de uma tradição. Mesmo mulheres com acesso, né, no geral, elas não são… A gente assiste, sei lá, Succession, sabe? Elas não são pensadas. Eu tô falando assim sobre milionários, né? Elas são qualificadas, mas elas não são pensadas Não pra estar ali. o estereótipo que a gente vê, né? Exato. Exatamente. E aí, eu penso muito na minha trajetória também como uma empreendedora por acidente, porque criação de conteúdo, você precisa abrir seu CNPJ, você precisa pagar imposto, você precisa entender a sua empresa para não rodar no vermelho e, de repente, tudo se acabar. Quais foram as habilidades que vocês precisaram, dentro disso que a Lela falou, desenvolver e em que momento? Foi antes, no caso da Lela, a gente viu que não, e conta mais disso pra gente. Quando vocês perceberam que não, eu preciso aprender coisas que ninguém nunca me ensinou para dar conta disso.
Olha, eu acho que no meu caso foi muito em relação a finanças mesmo, sabe? Porque eu não tinha ideia de absolutamente nada. Desde abrir o CNPJ, que inclusive Stephanie, minha mulher que deve estar assistindo, obrigada, porque ela que pegou na minha mão e fez ali tudo, até você entender como as coisas rodam, sabe? Porque eu fechei um primeiro trabalho legal e tal, e aí eu já saí comprando, gastando. E aí aquela nota vem só depois de, sei lá, 30, 60, 90 dias, sabe? Fora o Então imposto em foi cima. conseguir entender o fluxo de caixa, assim, financeiramente foi o que mais me pegou, assim, finanças, não ter noção nenhuma do que eu preciso guardar, do que eu não preciso, dos impostos, enfim, acho que vindo de CLT é compreensível não saber, mas também eu acho que falta essa educação para todo Exato. mundo, sabe? Falar sobre dinheiro. Pra mim foi muito isso. E nos primeiros. Eu tô há 8 anos na internet, né? E eu sempre fiz trabalhos, eu fechei contratos com marcas de 1 ano e mais. E eu lembro que eu só fui entender, fui aprender a lidar com o meu dinheiro em 2020. Nossa, Então, recente. começando em 2015, eu tive 5 anos de caos apocalíptico de esquecer de pagar imposto da empresa, pagar juros gigantescos no começo do ano, de não saber que eu tinha que planejar, ter uma reserva de emergência. Nesse sentido, essas criadoras começaram a falar sobre finanças, Nath Finanças, Grana Preta. A minha consciência financeira vem junto com o surgimento delas na internet. Porque eu não tinha nem perspectiva de entender que eu podia crescer com aquele trabalho, melhorar meu faturamento, aumentar a minha equipe. E eu fui, assim como a Lela, foi no meio do caos que eu falei, eu preciso de formação. E aí, inclusive, fui buscar livros. No caso, não fiz curso, porque também tem uma parte da preguiça, né, gente? Porque aí aprender um bagulho novo do zero.